Olá, gente. Prazer estar com vocês aqui nesse momento. Sejam todos bem-vindos, né? À terceira edição do SECRESME, que é a Semana Científica sobre Residência muito em Saúde. Meu nome é Karen, sou farmacêutica. E sejam todos bem-vindos, né? A este encontro. Vou falar um pouquinho sobre a importância do farmacêutico em visitas domiciliares na atenção primária à saúde. Vou começar a me apresentar, né? Eu sou farmacêutica, como eu falei, sou formada pelo Centro Universitário aqui, Unifavip-Wide, aqui no município de Caruaru, Pernambuco. Sou especialista em atenção básica e saúde da família pelo programa de residência da ACES UNITA. E sou pós-graduada em farmácia clínica e prescrição farmacêutica, farmácia hospitalar e acompanhamento oncológico pelo programa de pós-graduação do ICTQ. Então, para iniciar um pouquinho falando dessa questão do farmacêutico na atenção primária à saúde, vamos falar um pouquinho sobre a atenção primária à saúde, né, que é a APS. Ela é a porta de entrada e o centro de comunicação das redes de atenção à saúde e se caracteriza pela questão da continuidade e da integralidade da atenção, onde é centrada na família, na orientação, na participação comunitária, na questão da competência cultural. A função da APS é coordenar e ordenar as ações e serviços na rede, né? Através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, a atenção primária à saúde, eu digo que é o primeiro passo que o usuário ele vai ter acesso para poder conseguir os serviços e ações e serviços que ele está pretendendo adquirir. Seja uma consulta médica, odontológica, a questão da fisioterapia, tudo vai passar pela atenção primária à saúde, que vai direcionar. Se vai para um nível secundário, terciário, enfim, tudo vai passar pela atenção primária, que ela vai ser a nossa porta de entrada. Dentre diversos serviços que são ofertados dentro das unidades básicas de saúde, que é onde vai ter essa porta aberta, né, que é a porta de entrada, vai ter a assistência farmacêutica, que a gente vai ter os serviços e acesso, né, de forma segura à farmacoterapia de qualidade para o paciente, vai contribuir para o uso racional de medicamentos, vai oferecer serviços farmacêuticos aos usuários e à comunidade. Então, dentro das unidades básicas de saúde, a gente consegue ter acesso a essa assistência farmacêutica, onde a prática farmacêutica ela tem sido recomendada internacionalmente e nacionalmente e mostra seus resultados positivos, porque tem um farmacêutico como membro das equipes multiprofissionais, onde vai visar não só a qualidade de vida, mas outras realizações de outros serviços, como outras competências quanto a equipe multiprofissional. Então, muitas vezes as pessoas pensam que o farmacêutico só está na farmácia, na dispensação da medicação, não naquela questão da aquisição da medicação, vai solicitar uma medicação para cá, vai manter o armazenamento, o estoque daquelas medicações dentro da farmácia da unidade básica de saúde. Mas não é só isso. O farmacêutico, ele vai muito além só daquele espaço farmácia em si. Ele vai contribuir de outras formas dentro da unidade básica de saúde. Então, seja uma educação em saúde, seja no atendimento compartilhado com o médico. Então, o farmacêutico ele está muito além daquela farmácia, né? A gente tem, geralmente, nas unidades básicas de saúde, a gente tem um auxiliar de farmácia, ou não tem, algumas unidades são a enfermagem que fica com a farmácia, mas seria muito, muito interessante que o serviço na hora da dispensação da medicação tivesse o auxiliar de farmácia e o farmacêutico. É importantíssimo essa questão desses profissionais, porque a gente consegue assegurar melhor ainda e ter a melhor qualidade na dispensação da medicação. Então, eu participei do programa de residência aqui no município, onde eu era responsável por 5 unidades de saúde. Nessas 5 unidades de saúde eu ficava responsável pela farmácia e por todos os outros serviços relacionados à minha competência profissional, quanto farmacêutico e como profissional de saúde também. Então, eu fazia a solicitação à CAF, que é o Centro de Abastecimento Farmacêutico do município, solicitava materiais de medicamentos para a unidade básica de saúde para ser dispensado para os usuários.
Dentro também das unidades básicas de saúde, além da assistência farmacêutica, a gente também tem a atenção farmacêutica, né, que é o foco centrado na questão de outras atividades, né, como a educação em saúde, a orientação farmacêutica, a própria dispensação, o atendimento farmacêutico, o segmento farmacoterapêutico, o registro de sistemas das atividades, a mensuração e avaliação dos resultados. A gente vai atuar o farmacêutico diretamente com o usuário, com o paciente, onde a gente vai ver se a farmacoterapia está de acordo com a prescrição médica. A gente vai também ver a questão dos medicamentos prescritos, se está tendo algum um PRM, que é o problema relacionado ao medicamento, se está tendo alguma possível interação. Então, dentro da unidade básica de saúde, a gente tem diversas contribuições, diversas atribuições que, nós, quanto farmacêuticos, podemos contribuir. Então, na atenção farmacêutica, né, a gente procura, né, a cura da doença do paciente, a eliminação e redução dos sintomas, a diminuição, detecção da prevenção, da progressão e prevenção da doença. Então, o farmacêutico, neste espaço da unidade básica de saúde, ele tem que mostrar o seu papel aos outros usuários, a sua função, porque muitos desconhecem o farmacêutico como além daquela dispensação, na parte da dispensação. Pensam que o farmacêutico é só farmácia, o farmacêutico é muito além de farmácia, né? O farmacêutico, ele não é um profissional somente da farmácia, ele é um profissional da unidade básica de saúde, como qualquer outro profissional. Então, o farmacêutico, ele pode fazer atendimento compartilhado, o farmacêutico pode fazer visita domiciliar, que é o nosso tema de hoje. O farmacêutico, ele pode sim fazer educação em saúde, ele pode várias contribuições dentro desse espaço, que é a unidade básica de saúde, que é dentro da atenção primária à saúde. Então, a gente deve fornecer conhecimento para os outros, trazer outras informações para os usuários, para os próprios profissionais das unidades, porque muitos desconhecem. Pense, não, o farmacêutico está na farmácia, não, o farmacêutico ele pode estar juntamente do lado do médico, fazendo um grupo de hiperdia, um grupo de saúde mental, um grupo com adolescentes, por que não? O farmacêutico ele tem vasta área para trabalhar, além de ser profissional, além de ser farmacêutico, o farmacêutico ele é um profissional de saúde, então ele pode atuar em várias áreas. Isso vai reforçar que, nessa questão de mostrar qual é a sua função para os outros profissionais, a gente vai ganhar e fortalecer os nossos serviços dentro da própria unidade básica de saúde, mostrar que a gente também é profissional e que pode estar dentro e deve, né, estar dentro das equipes profissionais, dentro das unidades básicas de saúde e contribuir com diversas atribuições. A gente aqui no município, a gente temos o consultório farmacêutico, é um grande diferencial no município, né? Porque muitos municípios não têm. E a gente, aqui no município de Caruaru, de Pernambuco, né? No interior de Pernambuco, a gente tem um consultório farmacêutico. Então, o consultório farmacêutico abriu as portas para mais profissionais conhecerem nossa função, que não é só a dispensação da medicação, não é só a compra, não é só a programação desses medicamentos. Vai muito além disso. Então, no consultório farmacêutico, a gente consegue atuar de diversas formas. A gente faz práticas integrativas, a gente faz acompanhamento farmacoterapêutico, acompanhamento da pressão arterial, da glicose, faz a biopedância, a gente faz tudo o que o farmacêutico pode e deve fazer, e a gente faz. E essa é muito gratificante, né? Porque a gente vê o feedback depois dos usuários. Nossa, a gente está fazendo acompanhamento aqui, eu venho notando que minha pressão está ficando controlada, que eu estou conseguindo ter adesão ao tratamento, eu estou entendendo melhor o porquê que eu estou usando essa medicação. Então, o farmacêutico, ele, dentro do consultório farmacêutico aqui no município, ele está sendo bem visto, ele está ganhando o espaço que ele merece, né? Então, a gente está bem grato, né, por isso, porque os profissionais já conhecem nossos serviços e os profissionais nos encaminham os pacientes. Então, os médicos encaminham, porque dentro do atendimento, às vezes, ele não consegue dar conta de falar, explicar bem direitinho ao paciente, por causa da demanda, que é grande, né? E porque, muitas vezes, os médicos, os pacientes veem os médicos ou a unidade de saúde como uma barreira, né? Eles ficam calados, balançam a cabeça quando o médico pergunta, e no consultório farmacêutico eles se sentem mais à vontade, porque não é aquela figura médica, por exemplo, que está à frente dele.
é outro profissional. Então, a gente consegue conversar com ele, ter o diálogo, explicar direitinho como é que ele vai utilizar a medicação, e assim a gente consegue uma adesão ao tratamento. E, voltando, né, para a atenção primária à saúde, eu, quanto farmacêutico na unidade básica de saúde, eu fiquei me questionando, porque os profissionais lá só me viam dentro da farmácia, e eu não sou a farmacêutica da farmácia, eu era farmacêutica da unidade básica de saúde. Então, eu questionei o que é que eu posso fazer para eles visualizarem isso. Então, eu comecei participando do grupo terapêutico, dos grupos terapêuticos, eu comecei participando do grupo de hiperdia, fazendo educações de saúde, participando da questão da aferição de pressão, do atendimento compartilhado com o próprio médico. Dentro da farmácia, eu comecei a visualizar a questão das altas uso de polifarmácia, muito idoso, muito paciente, usuário que vinha à farmácia pegar a medicação e não sabia o porquê que tomava aquela medicação, isso foi me gerando questionamento. O que é que eu posso contribuir para melhorar essa qualidade de vida desse usuário, para melhorar a adesão ao tratamento, e para melhorar a questão do profissional farmacêutico ser visualizado dentro deste espaço. Então, eu pensei, né, fazer a famosa visita domiciliar, que alguns não conhecem. E se conhece que o médico faz a visita domiciliar, o enfermeiro faz a visita domiciliar, e sim, o farmacêutico, como qualquer outro profissional, faz visita domiciliar. A visita domiciliar, né, é a forma da atenção à saúde ser ofertada na moradia do paciente, onde a gente vai garantir a promoção, a prevenção, o tratamento de doenças e a reabilitação, com a garantia da continuidade do cuidado integrada à rede de atenção à saúde. Então, é oferecer o serviço de atendimento à saúde no domicílio dele, porque, feito eu falei, às vezes o usuário, ele não tem a unidade básica de saúde como uma barreira. E muitas vezes, quando a gente vai ao domicílio do usuário, a gente consegue visualizar coisas que a gente não conseguiu visualizar na consulta, né? E essas visitas domiciliares também têm outros perfis, como paciente que é acamado, paciente que não consegue ter até alguma limitação de ir à unidade de saúde, então ele tem esse atendimento no domicílio. Sejam com abordagens diferentes, por exemplo, a frequência, uma vez ao mês, 2 vezes ao mês, aquele paciente vai ter aquela visita, enfim, depende da gestão dessa logística de visitas dos profissionais. Por exemplo, minha visita domiciliar, em cada unidade, eu tinha um dia certo, olha, terça-feira pela manhã em tal unidade, quarta-feira à tarde em tal unidade. Por quê? Porque demanda também de outro profissional para me levar para esse domicílio. Por quê, Karen? Porque a gente, para poder chegar na unidade, para chegar na casa, no domicílio do usuário, a gente precisava de um elo com eles. Então, o elo da unidade com o usuário é o agente comunitário de saúde. Então, o ACS, né, que a gente chama, é o elo entre os dois. Então, para eu poder chegar na casa do usuário, eu precisava de um agente comunitário, porque ele é o elo entre o meu usuário e eu como profissional. Então, eu só conseguiria fazer essa visita com um agente de saúde presente. Então, a gente também tem aquela questão da disponibilidade do agente de saúde. Porque o agente de saúde está no dia a dia dele, e ele conhece, às vezes ele não conhece primeira vez que eu vou na casa dele, então ele se sente um pouco, opa, quem é essa pessoa? E com o agente de saúde, ele se sente mais à vontade. Então, nessas visitas domiciliares, a gente consegue visualizar todo o dia a dia do paciente, a gente consegue visualizar as condições do ambiente, as questões de higiene, a questão de como é que o paciente vive de certa forma. E o farmacêutico, também nessas visitas, elas têm diversas atuações, né, diversos objetivos que a gente pode realizar nessa visita domiciliar, que é a questão de fazer a própria consulta farmacêutica no domicílio, orientar sobre a importância da adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico aos usuários, a questão do uso da medicação, a questão do uso de chás, promover uma PICS, que é a práticas integrativas e complementares, que é a questão da auriculoterapia, enfim, promover o autocuidado ao paciente, enfatizando a questão da importância de seguir corretamente as orientações médicas que estão na prescrição médica, a fazer avaliação efetiva e segurança dos medicamentos prescritos, se é necessário conversar com o prescritor para ver a questão do reajuste da farmacoterapia, porque na visita domiciliar a gente vê
se algumas informações que dentro da unidade básica de saúde o médico não conseguiu visualizar. Então, a gente vai para o médico e diz, doutor, aquele paciente fulano, seu José está tomando tal medicação que a gente poderia fazer a troca, porque ele me relatou isso, isso e isso. Então, a gente tem aquele diálogo com o profissional, né? De referência, que geralmente é o médico que prescreve, né? O outro profissional. Identificar os possíveis erros de medicação, omissão de dose pelo usuário, porque alguns dizem que tomam medicação correta e se é 2 vezes ao dia, muitas vezes eles só tomam 1 vez ao dia. Então, isso a gente visualiza na questão da visita domiciliar, a questão da duplicidade terapêutica, as reações adversas associadas à medicação, a questão de orientar o uso correto das medicações, como aplicar a famosa insulina, que às vezes eles vão lá pegar a insulina, chega em casa, aplica de qualquer maneira, não consegue ter o controle glicêmico. Por exemplo, na questão da administração dos medicamentos, esclarecer bem direitinho os horários, por que ele deve tomar aquela medicação, como armazenar a insulina e o medicamento, como descartar. Então, a gente tem diversas contribuições, quanto farmacêutico, quanto profissional de saúde também, dentro dessas visitas domiciliares. E assim, a gente consegue visualizar. Eu, quando fazia a visita domiciliar, né, eu visualizava o carinho e o respeito quanto profissional que ele tem com a gente, porque quando a gente vai no domicílio, ele diz, o profissional veio aqui, o farmacêutico veio aqui, nossa, não é todo mundo que ele vai, não, aí ele veio aquele comprometimento, né, não, eu vou fazer certinho, agora eu uso a medicação, ela me explicou certinho, agora eu sei o porquê que eu tomo, como eu devo tomar, como eu devo armazenar, isso é bem gratificante, a gente ver isso, nessa evolução do paciente, porque eu não só vou fazer uma visita uma vez, a gente vai fazer aquele acompanhamento para ver se o paciente conseguiu fazer a adesão ao tratamento, teve a melhora do quadro dele, de saúde, da condição de saúde dele. Então, é bem gratificante essa questão Eu gosto muito de fazer visita domiciliar, porque a gente está na casa do usuário, então a gente se sente mais próximo dele, ele se sente mais próximo, conversa mais com a gente, explica mais as questões, como ele utiliza a medicação, e é bem mais... assim a gente consegue ter mais proveito, né? Porque às vezes na farmácia a gente explica e ele não entende, ele só faz balançar a cabeça, tá certo. Minha filha me explica, me ajuda quando chega em casa, e ele não compreende, né? E vê onde é a questão de onde pode ter o erro da administração da medicação. E com isso, né? Como eu falei para vocês, dentro da unidade básica de saúde, eu, como profissional, me questionei. E daí, o que é que eu poderia contribuir nessa questão da adesão ao tratamento dos usuários, nos meus usuários? E foi onde eu realizei o levantamento com os agentes de saúde no meu território, que o território de São José de Escócia são 3 e 4, que eram as minhas unidades de saúde. E inclui um perfil, olha, Maria, por exemplo, desse agente de saúde é a Maria. Maria, eu quero ter o nome dos teus pacientes, acamados, pacientes que não conseguem ler, que não têm acompanhante em casa, que moram sozinho, pacientes que utilizam acima de 5 medicamentos, que é o paciente polifarmácia, e uso de polifarmácia, e eu estabeleci uns dias para fazer a visita domiciliar naquele X horário. Por que naquele X horário, Karen? Porque se eu colocasse 8 horas da manhã, o paciente poderia não estar acordado. Se eu colocasse meio-dia, o paciente poderia estar almoçando. Então, eu sempre estabeleci um horário que eu conseguiria chegar no usuário e ele estar disponível para conversar comigo. Então, eu estipulei lá, terça-feira, de 9 às 11h30, com um agente de saúde X. Cada terça-feira da semana era um usuário de saúde, então era um território diferente. E, juntamente com os agentes de saúde, eu conseguia chegar nesses usuários. Então, com isso, eu vi a necessidade de lançar um projeto. Através da visita domiciliar, eu visualizei isso, tá vendo? O quanto é importante a visita domiciliar e o profissional farmacêutico deste espaço, porque muitos não conseguiam entender a medicação, como tomar os horários direitinho, como guardar, como armazenar, enfim. E, com isso, eu lancei o projeto de caixinhas de medicamento, que é as caixinhas organizadoras, né? Que a gente vai organizar por horário, então, de manhã, meio-dia, à noite. E o paciente, ele conseguia organizar suas medicações, ser orientado com relação a qual medicação tomar, e assim a gente conseguindo melhor adesão ao tratamento desses usuários. Como eu falei, o perfil desses usuários era pessoas analfabetas, com uso de polifarmácia, acamados,
moravam não tinha acompanhamento em alguma pessoa para ajudar no uso da medicação. Então, por meio dessas visitas domiciliares, eu consegui lançar esse projeto, e ele foi bem efetivo, até hoje ele está sendo atuado, né? Eu terminei minha residência, mas essas caixinhas estão na casa do domicílio dos meus pacientes, dos meus territórios, e é algo que eu levei para outros profissionais também produzirem, para perpetuar mais ainda o projeto, para ele não se acabar somente quando eu acabei a residência, para continuar esse projeto que é maravilhoso. Eu fiz isso com gatinho de sapato. A outra profissional pode fazer adesivozinhos e colar das cartelas, ou botar em saquinhos, ou botar em garrafas personalizadas, em caixinhas, em vasilhas, seja qual for a maneira. É a forma com que eu consegui produzir, né, para os meus usuários. Mas qualquer pessoa pode produzir de outras formas, né, até de diversas maneiras, de ter como produzir essas caixinhas para organizar. E tornar melhor a adesão ao tratamento e a efetividade do tratamento. Então, nessas visitas domiciliares, eu conseguia fazer, como eu falei a vocês, a verificação das medicações conforme a prescrição médica, se tem alguma questão que precisava se rever com o médico, a questão do armazenamento. Por exemplo, essa usuária, ela separava, não precisava levar a caixinha, porque ela já tinha a caixinha dela, ela conseguia organizar, mas tinha um acúmulo de medicamentos, aí eu precisei entender o porquê tem esse acúmulo. Aí eu entendi que ela não estava tomando a medicação de forma correta, o médico prescreveu 2 vezes ao dia, ela só estava utilizando 1 vez ao dia. Aí eu vi que tinha muita medicação com lotes diferentes, e com isso a gente precisa e deve ver a questão das validades, se tem medicações que já estão vencidas, que estão próximas a se vencer, o que é que a gente deve fazer com relação a isso, se está medicação em excesso, enfim. São diversas atribuições que a gente tem na visita domiciliar, não é só a visita em si, é um conjunto de objetivos que a gente deve fazer, né, durante a visita, para poder a gente conseguir adesão ao tratamento. Então, durante as visitas, eu notei o excesso de medicamento. Por que deu excesso? Porque não faz o uso correto da medicação conforme a prescrição. Todo mês o paciente vai buscar a medicação, todo mês sobra a medicação porque ele não utilizava de forma correta. Então, a gente traz a orientação, porque por mais que a gente, durante a dispensação da medicação, a gente oriente, às vezes o paciente não entende. Ou é um paciente idoso, se esquece, é um paciente que não sabe ler e acha que é daquela forma, é um paciente que não tem acompanhamento com algum familiar em casa, toma do jeito que entende, né? Então, isso gera o acúmulo de medicamentos. E esses medicamentos a gente deve visualizar a validade. Então, quanto o farmacêutico eu pegava essas medicações em excesso, eu deixava o tratamento do paciente certinho na casa dele, para que no outro mês ele fosse buscar a medicação. E aquela medicação em excesso eu retirava, via validade. Se tivesse vencido, eu descartava. E se tivesse com a validade, que se tivesse como utilizar novamente, eu devolvia ao estoque da unidade de saúde, e com isso eu evitava o erro da utilização de medicamento errado, uma dose a mais de medicação, enfim, eu conseguia melhorar a adesão ao tratamento com o usuário. E é isso, gente, assim, essa caixinha, ela foi por meio da minha visita domiciliar, que eu consegui entender e contribuir com algo com os meus usuários, entender as necessidades deles, entender o porquê que ele não tomava a medicação de forma correta, o porquê que ele não armazenava. Eu compreendi o contexto em que o paciente estava inserido, né? Então, a gente reforça com esse projeto, com as visitas domiciliares, com tudo, a importância do farmacêutico, né? Que ela é uma ferramenta indispensável no processo de orientação e acompanhamento dos usuários dentro da atenção primária à saúde, né? Que o farmacêutico, ele tem que se mostrar mesmo, ele tem que se aparecer mesmo, eu digo assim, aparecer. Porque a gente tem que mostrar para os outros profissionais que, gente, o que, é que a gente pode fazer naquele espaço. O espaço não é só a farmácia, é o espaço unidade de saúde, é a unidade inteira. Não é o profissional, a farmacêutica da farmácia, a farmacêutica da unidade de saúde. Então, a gente, por meio desse projeto, eu consegui ter mais visibilidade, ter mais espaço e confiança dos profissionais, porque eles compreendiam quanto farmacêutico, o que é que eu poderia contribuir, e que a visita domiciliar tornou-se
um espaço muito proveitoso para mim, porque eu conquistei a confiança dos usuários, dos agentes de saúde, passei a se tornar o profissional de referência quanto farmácia, quanto farmacêutica, para aquele espaço, para aqueles usuários, para aqueles profissionais, e com isso eu conquistei cada vez mais espaço. Infelizmente, a residência é só um tempinho, né, que a gente passa naquela unidade, mas eu deixei um fruto lá para outros profissionais, quando chegarem, eles dar continuidade e ver que o farmacêutico não é só farmácia, o farmacêutico tem tanta atuação, seja atendimento compartilhado, visita domiciliar, educação em saúde com os usuários, no grupo terapêutico, no grupo de hiperdia, numa sala de espera. Uma sala de espera, o paciente está um tempo ocioso, aguardando o horário dele ser atendido. Então, a gente, quanto profissional de saúde, enquanto farmacêutico e profissional de saúde, a gente pode contribuir. Por que não fazer uma falinha, ou uma orientação sobre o uso de um chá, do uso da medicação, como descartar a medicação de forma correta? São coisas que para a gente é simples, mas para alguém faz tanta diferença. Então é isso, gente, que eu deixo aqui para vocês esse mundo, né, que é o farmacêutico de atenção primária à saúde, e que não fiquem só na farmácia, procurem, vejam quanto você faz a diferença em outros espaços também, dentro da unidade básica de saúde, dentro do SUS. E é isso, né, gente? Eu entrei foi a minha referência aqui para alguns textos que eu retirei, que eu precisei fazer. E sempre, no final das minhas apresentações, eu gosto de mostrar essa frase, né? Que a persistência é o caminho do êxito, de Charles Chaplin. Realmente, farmacêutico é persistência, viu? É persistir que o paciente ele vai compreender, o usuário ele vai entender a importância daquela medicação, aqueles profissionais vão entender sua função e seu papel dentro daquele espaço. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos.